Quanto o Flamengo terá de gastar com multa rescisória se quiser mandar Tite embora? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também do Corinthians, que já estabeleceu sua estratégia para tentar evitar um prejuízo superior a 40 milhões de reais com Matias Rojas. Preciso falar também sobre o craque mais barato do futebol brasileiro. Você tem alguma ideia de quem pode ser? Para completar, Luiz Henrique contra seu time do coração. Falo também de um meio-campista que desapareceu no São Paulo. Formação importante sobre a SAF do Vasco. Botafogo ou Palmeiras, os grandes favoritos ao título do Campeonato Nacional. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o único site que te dá R$ 5 para você fazer sua primeira aposta. Na live do canal do Nicola no Instagram nessa sexta-feira, até fiz uma sugestão com apenas R$ 5, você poderia copiá-la. Apostei nas vitórias do Aston Villa e do Tottenham no campeonato inglês, do Osasuna no campeonato espanhol, do Eintracht Frankfurt na Bundesliga e do Lille no campeonato francês. Se esses 5 resultados baterem, meus R$ 5 se transformarão em 65. As minhas duas dicas para esse sábado: vitória da Portuguesa contra o Votuporanguense na Copa Paulista, jogo marcado para as 3 da tarde no Canindé, cotação de R$ 2,16. Também estou fazendo uma fezinha no Campeonato Brasileiro, imaginando a vitória do Corinthians contra o Atlético Goianiense e empate ou vitória do Botafogo contra o Fluminense. Essa dupla com cotação de R$ 2,06. Nas minhas duas apostas coloquei R$ 100 para voltarem 216 no jogo da Lusa, 207 na combinação de Corinthians e Botafogo. Para você fazer sua fezinha e apostar no que quiser, só clicar no link que está no comentário fixo, clica, faz o cadastro, automaticamente já aparecem R$ 5 para você fazer sua primeira aposta na Aposta Ganha. Combinado? Só para lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é que Cruzeiro e Palmeiras empataram em Belo Horizonte nessa sexta-feira na primeira partida final do Campeonato Brasileiro Sub-20, um jogaço. Decisão está marcada para a volta no Allianz Parque no dia 30. Quem vencer se sagrará campeão brasileiro. Quero fazer uma pergunta para você agora. Você manja de futebol? Então responde essa. Qual a cidade na América do Sul que concentra mais títulos de Libertadores da América? Acertou quem se referiu a Buenos Aires. A capital argentina tem 13 títulos somando todos os seus times. Na segunda colocação também não temos brasileiro. Avejaneda, cidade na Grande Buenos Aires, e Montevidéu, capital do Uruguai, dividem a segunda colocação com 8 títulos cada uma. Somente aí temos uma cidade brasileira, a cidade de São Paulo, com 7 taças, seguida por Porto Alegre e Rio de Janeiro, com 5 taças cada uma. Bora falar agora sobre o título do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras parecem os grandes favoritos, certo? E é assim que a Aposta Ganha classifica. Dá para você fazer sua fezinha em qualquer casa de apostas esportivas, imaginando quem será o campeão. Quis dar uma olhada nas cotações para apresentar esses números para vocês. O título do Botafogo paga R$ 2,30 para cada real apostado. Na sequência aparece o Palmeiras com R$ 2,75. Os demais bastante distantes. O Flamengo, que deve ter time reserva, terá time reserva contra o Grêmio nesse domingo em Porto Alegre, paga R$ 6,05. O título do Fortaleza, R$ 10 para cada real apostado. São Paulo já bem distante, R$ 51 para cada real apostado. Internacional R$ 105, Bahia R$ 145 e o Cruzeiro com R$ 200 para cada real apostado. Dá para você fazer também sua fezinha em relação ao artilheiro do Campeonato Brasileiro, e aí temos uma enorme incógnita. É que hoje o principal goleador é o Pedro, 11 gols, ele se machucou e só volta a jogar no ano que vem. A segunda colocação hoje pertence a Estevão, o meia atacante do Palmeiras, que tem 9 gols marcados. Lucero e Verratti, além do Flaco Lopes, tem 8 gols cada. Everaldo, Luciano, Hulk, Isidro Pita e Elinho, que já deixou o Red Bull Bragantino, aparecem com 7 gols cada. Fui dar uma olhada para ver as cotações. Quem está pagando menos para ser o artilheiro é o Estevão, R$ 3,15. Isidro Pita pagando R$ 15,10, entre outras opções. Repito, deixei o link
no comentário fixo, você clica lá, faz seu cadastro na aposta ganha e procura por especiais. Depois é só clicar no Campeonato Brasileiro e você tem acesso a essas possibilidades de aposta no título e também no artilheiro. Dá para apostar também quem vai dar mais assistências no Campeonato Nacional. Mudando de assunto, quero falar agora sobre o Vasco para explicar uma novidade importante que envolve a SAF. Mas calma, não se trata da venda da SAF do Vasco. Pedrinho e companhia ainda têm dificuldade de encontrar um comprador. Em meio a isso, o Vasco planeja seguir os passos do Botafogo para adotar a recuperação extrajudicial para o pagamento de suas dívidas. Há um consenso dentro do clube de que o atual modelo de regime centralizado de execuções, que separa 20% das receitas correntes para a quitação das dívidas, não será suficiente para que o Vasco zere suas pendências. Diante disso, o Vasco estuda, cogita e planeja seguir os passos do Botafogo com a recuperação extrajudicial, que não necessita de uma aprovação da Justiça. Importante contar que recentemente o Botafogo seguiu esse caminho e conseguiu em 90 dias a aprovação de mais de 50% dos seus credores para homologação de acordos na Justiça. Também por isso, o Botafogo conseguiu em maio a quitação de 130 milhões de reais desses processos na área civil e trabalhista. O Vasco, desde 2021, havia adotado o regime centralizado de execuções, mas como eu contei, as coisas não têm funcionado bem. As dívidas cíveis e trabalhistas do Vasco hoje totalizam 223 milhões de reais. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, novidades sobre a venda da SAF devem ficar para o próximo ano. Os dois principais problemas: encontrar um comprador para o clube e negociar os 31% das ações que pertencem à 777, mas hoje estão sob o domínio da ACAP, que é a controladora da empresa norte-americana que praticamente faliu. Hora de falar sobre um meio-campista que desapareceu do São Paulo. Galopo, meio-campista argentino, comprado por 6 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 32 milhões de reais, contrato longo até 2027, foi alvo de Rosário Central e Boca Juniors, além do Monterrey do México. Optou-se pela permanência do atleta, mas desde que voltou de lesão, ele havia tido um trauma no pé direito e o cara desapareceu do mapa. Nos últimos 3 meses, julho, agosto e setembro, o Galopo só esteve em campo em 3 partidas. São 26 ao longo da temporada. Contra o Botafogo ele nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. Jogo contra o Botafogo super importante pela Libertadores na semana passada. Importante contar que o Galopo tem a mesma naturalidade do treinador, ambos argentinos, Luiz Ubeldia e Galopo. Então não é uma questão envolvendo estrangeiro, e sim uma questão de opção, de gosto. O Zubeldia entende que as opções para o meio, com Wellington Rato, Michel Araújo e Rodrigo Nestor, estão à frente do argentino. Esse meio campo ainda também é disputado por Lucas Moura, por Luciano, entre outros jogadores. Dessa maneira é natural que o São Paulo busque interessados por uma venda, embora com o fato dele estar jogando cada vez menos, seja mais difícil imaginar uma proposta em definitivo. Só para completar em relação ao noticiário do São Paulo, tricolor que enfrenta o Internacional desse domingo no Morumbi, já são mais de 30 mil ingressos vendidos e a expectativa de casa cheia para as 2 próximas partidas do tricolor. Domingo contra o Inter, na quarta-feira contra o Botafogo, jogo de volta da Libertadores da América. Bora mudar de assunto e falar sobre o sábado diferente de Luiz Henrique. O atacante do Botafogo, um dos grandes destaques da temporada, vai enfrentar seu time do coração, algo que é normal, usual. Recentemente, na quinta-feira, por exemplo, o Arrascaeta jogou contra o Peñarol e ele é torcedor do Peñarol. Mas, no caso do Luiz Henrique, estamos falando de alguém que é fanático pelo Fluminense. Ele é tricolor doente, a ponto de, quando esteve para voltar ao Brasil do Betis, ter descartado por completo a chance de jogar no Flamengo. Ele só fechou no Botafogo porque o Palmeiras acabou recuando. Bora lembrar dessa história. O Luiz Henrique havia perdido espaço no Betis, não seria aproveitado, e um dos empresários dele, o Amauri, na oportunidade começou a trabalhar a possibilidade de trazê-lo para o futebol brasileiro. O primeiro interessado, obviamente, foi o Fluminense, por conta da relação e do fato de o Luiz Henrique ser torcedor fanático do Flu. Só que o Mário Bittencourt queria pagar só 350 mil reais por mês de salário e o pior, queria o jogador por empréstimo. O Flamengo apareceu com 800 mil reais mensais. E com a possibilidade de contratar o jogador. Em meio a isso,
começou-se a se discutir a possibilidade dele ir para o Palmeiras, até porque o Luiz Henrique não queria jogar no Flamengo, ele deixou bem claro que no rival do Fluminense ele não jogaria. Botafogo também apareceu nesse meio tempo e, por pedido do Luiz Henrique, os empresários insistindo com o Palmeiras. Acontece que o Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras, recuou na última hora e nem sequer apresentou proposta. Pro Flamengo, o Luiz Henrique disse que não iria. E aí, o Botafogo acabou sendo uma opção, atleta que foi comprado para, no momento seguinte, ele vem um pouquinho no Brasil, joga nessa temporada e no próximo ano vai defender um dos times do John Textor lá no futebol europeu. Salário do LH com a camisa do Botafogo de R$800 mil por mês e hoje ele tem esse duro duelo contra o time do coração dele. Estou muito curioso para saber como é que vai ser o comportamento do jogador. Só para completar, contar também que o clássico entre Fluminense e Botafogo nesse sábado coloca dois times em situações bem distintas. O Fluminense brigando contra o rebaixamento e o Botafogo para se manter na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Você tem palpite? Jogo marcado por Maracanã para 18h30. Já usa o espaço para comentário e diga quem ganha, tá bom? Hora de falar sobre o craque mais barato do futebol brasileiro. Tem ideia de quem seja? Eu me refiro a John Arias, o colombiano absolutamente decisivo para a conquista do título da Libertadores da América pelo Fluminense na temporada passada. E o nível do John Arias continua bastante alto. Comparei o salário dele com alguns dos principais craques de outros times que brigam na parte de cima da tabela e dá para dizer que ele está bastante abaixo de todos esses jogadores. Quer um exemplo? Memphis Depay, recém-contratado pelo Corinthians, 2.900.000 milhões. O Hulk no Atlético Mineiro, R$2 milhões mensais. Everton Ribeiro no Bahia, mais R$2 milhões mensais. Lucas Moura no São Paulo, R$1,5 milhão por mês. Mesmo salário de Thiago Almada no Botafogo. Rafael Veiga no Palmeiras, R$1.300.000 mensais. Arrascaeta no Flamengo, R$1.250.000. Você está se perguntando, mas e o John Arias? R$480 mil por mês. Com detalhe importante, o Arias teve algumas propostas para se mudar do Flu nesse meio do ano, a principal delas do Galatasaray, que chegou a oferecer 13 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Havia um combinado entre o presidente Mário Bittencourt e o John Arias para que ele se mudasse para o exterior em caso de proposta acima de 10 milhões de euros. O presidente do Fluminense se defende, depois de não cumprir o acordo, dizendo que o Flu tem só 50% dos direitos econômicos. Se ele o vendesse, o Fluminense ficaria com bem pouco dinheiro. De qualquer forma, dá para dizer que o Arias permanece no Fluminense contrariado. Recentemente, o Fluminense acenou com um aumento bem legal no salário dele. Aumentaria para algo na casa dos 800 mil por mês. Mas o Arias, que tem contrato longo, está bastante chateado e decidiu recusar a oferta do tricolor. Até por isso ele segue ganhando 480 mil mensais. Tenho certeza que no seu time do coração tem algum jogador bem grosso que ganha mais do que ele. Use o espaço para comentário para dizer quem que você lembrou na mesma hora. Combinado? Bora falar agora sobre um erro pesado do presidente Augusto Melo que vai custar mais de 40 milhões de reais ao Timão. No mês de julho, a FIFA determinou que o Corinthians pague cerca de 41 milhões de reais a Matias Rojas, meio atacante paraguaio que havia deixado o clube em fevereiro. O Corinthians está terminando sua defesa para apresentá-la na Corte Arbitral do Esporte, que vai ser a responsável por uma segunda instância desse processo. Por que eu classifico esse como um grande erro do Augusto Melo? O presidente recém-empossado foi procurado em janeiro pelo Matias Rojas. O jogador que havia sido contratado pelo Duílio Monteiro Alves pediu para ir embora. O Augusto falou, mas por que você quer ir embora? E o atleta explicou que nos 6 primeiros meses de Corinthians, o Duílio já deixou que 5 milhões de reais, referentes a luvas e direitos de imagem, atrasassem. O Augusto falou, fica tranquilo, a partir de agora o Corinthians vai pagar em dia. Aí o Matias Rojas, desconfiado, falou, não quero, tô com medo, preciso ir embora. O Augusto sugeriu ao paraguaio um acordo para a quitação desses 5 milhões de reais em 6 parcelas. E se o Corinthians atrasasse qualquer uma dessas parcelas, o Matias Rojas poderia ir à justiça para executar o Timão, com direito a todos os seus salários que venceriam até o fim do contrato em 2027. Para o Rojas passou a ser interessante e ele topou o acordo. Já logo no primeiro mês, o Augusto Melo não conseguiu cumprir com o combinado. A consequência, o Matias Rojas decidiu deixar o Corinthians
e procurou seus direitos, cobrando os mais de 40 milhões de reais. Era óbvio que a FIFA em algum momento decretaria a favor do atleta, até porque isso está combinado em contrato, está redigido, está escrito. O atleta que deixou o Corinthians em fevereiro, a partir de abril ele conseguiu passar a jogar no Inter Miami e essa decisão aconteceu, foi emitida, foi anunciada pela FIFA no mês de julho. Só para complementar, o Corinthians vai se defender na Corte Arbitral do Esporte, indicando que só considera justo o pagamento dos salários do Matias Rojas entre fevereiro e abril, período em que ele ficou desempregado antes de ser contratado pelo Inter Miami, está jogando no mesmo time de Luizito Soares e Lionel Messi. Sabe qual é a chance dessa defesa prosperar? Praticamente zero, e o Corinthians vai ter de bancar essa conta extremamente salgada por um atleta que teve passagem super discreta, básica e ruim, além de muito cara pro Timão, 6 meses de Matias Rojas e mais de 40 milhões de reais de prejuízo. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema, combinado? Bora fechar o vídeo para falar a respeito da multa rescisória de Tite. Treinador do Flamengo balança no cargo, especialmente depois da derrota por 1-0 na última quinta-feira para o Peñarol. Se o Flamengo for eliminado pelo time uruguaio na próxima quinta-feira em Montevidéu, é grande a chance de o Tite cair. E aí eu respondo para você qual o valor da multa rescisória. Tite e Flamengo combinaram o seguinte modelo de contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro desse ano. E se houvesse a decisão de o Flamengo de demiti-lo, caberia ao Fla arcar com todos os salários do Tite e dos membros da sua comissão técnica até o fim do vínculo, de forma integral 100%. Se o Flamengo demite hoje o Tite, algo que não vai acontecer, o valor, o montante a ser depositado pro treinador e para os seus auxiliares giraria na casa dos 8 milhões de reais. Importante contar que o Tite e seus integrantes da comissão embolsam aproximadamente 2 milhões e meio de reais mensais. Você multiplica os meses de outubro, novembro, dezembro, mais os 10 dias desse mês e chega a mais ou menos 8 milhões e 300 mil, que se juntariam a outros 47 milhões de reais que Rodolfo Landim já gastou apenas com pagamentos de multas rescisórias de técnicos que ele demitiu enquanto presidente do clube. Foram eles: 11 milhões e 400 mil para Domenech Torrent, 3 milhões de reais para Rogério Ceni, 7 milhões e 700 mil para Paulo Souza, 15 milhões de reais para Vitor Pereira e mais 9 milhões e meio de reais para Jorge Sampaoli. Dorival Júnior e Renato Gaúcho saíram sem pagamento da multa, até porque deixaram o clube no fim do contrato. A saideira sobre o Flamengo, o rubro-negro decidiu jogar com um time completamente reserva diante do Grêmio nesse domingo, decisão tomada pela diretoria em consenso com a comissão técnica. A prioridade é a classificação da Libertadores da América. 12 jogadores do Flamengo viajaram para Porto Alegre. São eles o goleiro Rossi, os laterais Varela e Alexandro, os zagueiros Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz. Os volantes Pulgar e Gerson, os meio-campistas De La Cruz e Arrascaeta, além dos atacantes Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Se concorda com a decisão, use o espaço para comentário e já deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!